Ensaio Geral aterriza na cidade de Batatais, a 250 quilômetros de Rio Claro. Este aqui será o nosso ponto de encontro nos próximos programas. Aromas e sabores se harmonizam em uma história que você conhece a partir de agora. Vem comigo! Drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? E o meu convidado de hoje vem de uma cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, gente. 33 mil habitantes só, a 100 quilômetros de Porto Alegre e a 100 quilômetros de Gramado. O nome dela é Garibaldi. A paixão pela profissão começou desde cedo, está no sangue da família. Bora lá conhecer essa história? Acho que não esqueci de nada, que falei tudo certinho, é isso mesmo, Miguel Carraro Neto. Tchê-bá, né? Assim que se cumprimenta no Rio Grande do Sul. São algumas gírias nossas, né? O tchê, trilegal. Claro que a gente usa isso muito lá. Quando a gente sai, acaba não se usando tanto essas gírias, porque há algumas piadinhas, algumas brincadeiras, então a gente procura evitar. Mas é isso tudo mesmo, é isso mesmo. Bom, um prazer ter você com a gente aqui no programa Ensaio Geral. Enólogo, é isso mesmo? Isso, enólogo. Na realidade, há uma certa confusão. Quando a gente fala enólogo, algumas pessoas associam com enófilo, com sommelier. Até para explicar melhor para você. O enólogo, que seria o meu caso, eu sou uma formação, é aquele responsável pelos vinhos. É aquela pessoa, aquele que estuda, tem uma formação, existe um registro no Conselho de Química, então você tem uma responsabilidade na elaboração dos vinhos. Qualquer erro você vai ser punido, então tem que ter todo um controle. Então ele é o responsável. Estuda quantos anos? São 3 anos o curso técnico e mais 3 anos o curso tecnólogo em viticultura e enologia. 6 anos então. 6 anos. Mas já com 3 anos o curso técnico já te dá orientação para você fazer todo esse trabalho. Existe uma universidade lá em Bento Gonçalves, próximo à nossa cidade de Garibaldi, que tem essa formação, esse curso. Mas é um curso bem legal, porque a gente estuda e bebe ao mesmo tempo. Existem mais universidades no Brasil como esta? Até então só existia essa. Existem alguns cursos já se espalhando no Nordeste, no São Francisco, né, em outras regiões, Minas, mas são algumas cadeiras. O curso todo só temos lá no Sul. Ou seja, é algo que está crescendo, né? Está trazendo interesse, atraindo o interesse das pessoas. É uma profissão, até poucos dias se entrou isso em evidência. É uma das profissões lá na região onde que garante 95% das pessoas que se formam conseguem já colocação. Então hoje a profissão de enólogo é uma profissão bem requisitada, porque você tem que ter um certo dom também, tem que gostar de vinhos, tem que gostar das uvas, tem que entender um pouquinho, não pode ser uma pessoa que não gosta, tem que entender e conhecer um pouquinho, tem que ter um pouco de amor também por trás. O sommelier é aquela pessoa então que faz mais o serviço do vinho, que cuida na orientação, guarda de vinhos, que vai fazer carta de vinhos, então é o serviço do vinho, é aquela pessoa que vai orientar você para um prato, harmonização. Claro que o enólogo também faz isso, mas essa é mais uma função. E existe o enófilo. O enófilo é aquelas pessoas que gostam de vinho e tomam vinho por prazer, né? Existe uma frase que o pessoal fala muito, que o enólogo, diante do vinho, ele toma decisões. O enófilo, diante das decisões, ele toma vinho. Né? Então, para tomar uma decisão, ele toma vinho. E existe um outro que a gente acabou descobrindo nesses últimos anos, que é o enochato. Enochato. Quem é o enochato? É aquela pessoa que a gente tem que fugir dele. O enochato não entende nada de vinhos, não conhece nada de vinhos, vai para o Google, bota lá a palavra vinho, lê algumas coisas e sai por aí dizendo que ele é enófilo, que ele é sommelier e quer dar aula para todo mundo. Não entende nada. Então esse é o enochato. Que todo mundo tem algum amigo que é enochato, né? Que se mete nas nossas amizades e acaba falando coisa que não tem nada a ver. Mas é bem legal também, você precisa ter deles também para a gente dar risada um pouquinho. E no seu caso, essa paixão começou na tua família? Tem alguém que já vinha
deixou esse legado para você, né? Na realidade, a minha origem é do interior. Meus pais, até hoje, eles trabalham com uvas. Então, eu até meus 20 anos, eu morei no interior, cultivando uvas, fazendo todo o tratamento. Cresceu no meio das videiras ali. Das videiras. Como meu pai sempre diz, eu nasci ao lado do pé de parreira. Então, a gente tem essa origem E aí, a tendência é o quê? Como a gente trabalha com isso, acaba indo procurar isso como estudo. Quase 2 décadas na Vinícola Garibaldi. Qual que é a abrangência dela hoje? A Cooperativa Garibaldi é uma empresa com seus 85 anos. Completou agora em janeiro, dia 22, então esse ano para nós é um ano de 85 anos. É uma história muito bonita, porque ela começou lá em 1932 com 74 famílias que se juntaram, botaram um pouquinho de cada um do seu trabalho, do seu suor, dinheiro também, na época eles falavam em 1 conto de réis cada um. Fundaram a Cooperativa Vinícola Garibaldi, ela foi crescendo, ela foi uma das maiores da América Latina. Hoje, praticamente, a gente abrange todo o país. Né? Eu, como gerente comercial, eu trabalho São Paulo para cima, que eu digo faço Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. Então, você for em qualquer capital, você vai encontrar nossos produtos da Garibaldi. Atualmente, são 380 associados, então nós trabalhamos ainda como cooperativa. Nosso presidente, que já está no seu cargo já há 16 anos, ele é associado também. Tem um conselho administrativo, né, e financeiro que acompanha. Então, é uma história muito bonita, porque envolve pessoas, né? Tu trabalha não simplesmente por uma pessoa, tu trabalha para essas 380 famílias. E você contou pra gente aqui no comecinho desse nosso bate-papo, desse nosso encontro aqui, que você acompanha todo o processo, né? Desde o plantio, né, até a finalização, até o vinho chegar ao consumidor final. Como que você vê hoje a receptividade do brasileiro em relação ao vinho, né? A gente pode dizer que não é uma preferência nacional ou que está partindo para se transformar numa preferência nacional? Como que tem sido esse trabalho? É um processo de formiguinha que vocês realizam mesmo, né? Até assim, o que a gente pode dizer... O brasileiro está descobrindo, e nós entramos com um produto nesses últimos anos que fez com que o brasileiro despertasse mais para essa, que é o espumante. Até no ano de 2000 se produzia muitos vinhos brancos, tintos e poucos espumantes. E sempre que se produzia vinhos, a tendência era produzir alguns vinhos similares aos vinhos europeus, buscando algumas características, e nunca se chegou numa qualidade. A entrada dos espumantes, por exemplo, para nós, da Garibaldi, começou em 2004, a gente começou a produzir espumantes com a nossa característica, com a nossa acidez, com o nosso paladar, para esse nosso clima tropical, e aí despertou nos brasileiros essa qualidade. Tanto que hoje os espumantes, eles são hoje premiados mundialmente. Nós temos 2 produtos, que é o nosso moscatel, que foi usado num dos pratos, que depois a gente vai comentar melhor. Ele foi premiado entre os 100 melhores do mundo, pelo 3º ano consecutivo. O Prosecco também, que foi usado em outro prato, o ano passado ele ficou entre os 10 melhores do mundo. Então os espumantes acabaram tomando um espaço de qualidade e no gosto do brasileiro. E para se chegar a ser o melhor do mundo ou estar entre os melhores do mundo, quanto tempo leva esse processo? É um processo assim longo, porque tu tem que ter todo um plantio da videira, então tu tem que convencer aquele produtor a trabalhar com aquela variedade e naquele sistema. Nós temos alguns associados mais antigos que estão conosco há 40, 50, tem uns há 70 anos, e eles são um pouquinho teimosos, porque o pai deles, o avô, e aquela coisa assim que vem de herança, trabalhavam daquele sistema, e eles não querem aceitar. Não querem mudar. Mas os filhos estão entrando nesse meio, e os filhos já com uma formação diferente, não querendo sair da área rural, começam a aceitar essas mudanças e aparece o resultado. Sai um pouquinho daquela visão assim, né? Começa a ter novos olhares. Isso, tirar aquela coisa empírica, fazer por fazer e começar a transformar numa indústria, profissionalizar ela. E aí fez com que a gente entrasse com umas uvas diferentes, tecnologia. Nós somos uma empresa assim, de 85 anos, mas com toda uma tecnologia, né, necessária, em tanques, equipamentos, tudo que é necessário, porque além de conhecimento, você também tem que usar a tecnologia a seu favor para poder ter essa qualidade. Existe aquele tabu mesmo que, não sei se isso está se perdendo com o passar dos tempos, né? Que o brasileiro achava, veicula o vinho apenas ao inverno, a estações frias, né? Porque aí a gente vê que no Brasil a gente teve uma mudança climática muito grande, é difícil ter invernos muito prolongados, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo deve ser um pouquinho mais diferente lá no Rio Grande do Sul, de onde você vem.
Você sente isso? Sim. Eu estou há 18 anos na empresa, eu me lembro que os primeiros anos a gente tinha venda de espumantes para dezembro, final do ano, porque o espumante era só vendido no final do ano. Depois não se vendia mais espumante. Aí você entrava no período da Páscoa, que vendia muito vinho para associar ao prato, e o inverno. E depois parava as vendas e aí voltava no final do ano de espumante. Hoje já mudou, hoje mudou muito isso. As pessoas hoje usam mais a climatização, então os restaurantes são climatizados, então você consegue mesmo no verão tomar um vinho tinto numa temperatura mais refrigerada, num ambiente mais descontraído. Então existe ainda assim algumas pessoas que associam tinto com inverno, brancos com o verão, né, os espumantes, mas já mudou bastante isso. Muitas das nossas variedades foram trazidas da Europa, né? A gente fala as uvas vitiviníferas, né, ou as uvas europeias, que são trazidas da Europa, como os Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat, Riesling, que são esses vinhos varietais que levam o nome no rótulo. Foram adaptados ao nosso clima e aí elas vão sendo depois transformadas. E existem umas uvas que nossos imigrantes italianos, quando eles vieram da Itália, lá no início, né, já há mais de 100 anos, já 140, 170 anos praticamente, eles trouxeram junto na bagagem essas mudas, porque a uva, o vinho, era um alimento deles, parte do dia a dia. Eles não saem de um país onde, da terra natal deles, que eles têm esse costume, para um país novo, eles não sabiam, mas botaram na bagagem junto essas variedades. Só que chegando, essas variedades, pelo tempo, por uma coisa, não se adaptaram. E eles não podiam ficar sem isso. E eles acabaram descobrindo aqui na América algumas variedades que a gente chama de uvas americanas e começaram a produzir, que são a Isabel, os Bordeaux, Niagras. Então, até para você entender, quando você comprar um vinho, e se você olhar no rótulo, está escrito vinho tinto ou vinho branco de mesa, a palavra mesa vai dar a entender que esse vinho é feito com uvas americanas. Quando o vinho tem a palavra fino e não mesa, ou junto mesa fino, mas sempre a palavra fino, que são de uvas de origem europeia. Então vai diferenciar esses dois vinhos. O que diferencia um do outro? Esses vinhos são um pouco mais rústicos, eles têm um aroma um pouco mais pronunciado, são vinhos mais jovens para ser consumido no mesmo ano. Os vinhos finos já te dão um aroma diferente, porque você tem o Tannat, tem o Cabernet Sauvignon, tem o Merlot, cada um tem uma característica e vai fazer que tenha um vinho que possa ter um vinho de guarda, ter um vinho mais encorpado. Miguel, você está falando aí de aromas, texturas, isso está me dando uma ótima ideia. Quero te fazer uma proposta aqui, porque eu sei que você preparou muita coisa bacana para esse nosso programa, nesse nosso encontro. E como você citou isso agora, eu quero propor da gente harmonizar vinhos com gastronomia. O que você acha dessa ideia? Eu acho ótimo. E assim, eu não preparei nada. Eu sou só um coadjuvante, estou botando os vinhos junto. Não, mas olha, eu já separei uma pessoa que vai caprichar na cozinha, que entende tudo da cozinha. Então a gente só está participando. E o importante, quando a gente fala de harmonização, antes de a gente entrar propriamente, a gente tem que desmistificar algumas coisas, né? Existe uma didática que diz, né, que associa alguns vinhos com pratos, a gordura do prato com o tipo de vinho. Isso muitas vezes acaba criando uma certa confusão. As pessoas leem algumas coisas e chegam no momento e não sabem o que associar. Como base, assim, para tentar simplificar a nossa vida, porque muitas vezes a gente chega em casa, a gente só tem um tipo de vinho e vai fazer um prato. E aí tu não te dá. Aí tu vai deixar eu tomar? Não. Tu toma com aquele prato que tem, mesmo não combinando, não, mas a companhia que está ali acaba harmonizando. Então eu sempre digo nos meus cursos que se você for fazer um prato, acompanhe o tempero. Se for um prato com um tempero mais forte, mais picante, um vinho mais encorpado, porque os dois têm que ter equilíbrio. Se for um prato mais leve, com um tempero mais leve, um molho mais leve, um vinho também mais leve. Se fala muito carnes brancas, vinhos brancos. As carnes brancas com os vinhos brancos. Carnes tintas com os vinhos tintos. Porque é fácil associar e as pessoas identificam melhor esse prato, né? A gente sabe que o vinho branco, ele tem uma certa acidez. E essa acidez na boca forma-se mais saliva. E normalmente as carnes brancas, peixe, alguns frangos, são carnes secas. Então por isso que o vinho branco ele acaba sendo. Mas, por exemplo, se você pegar um bacalhau com todo aquele tempero que acompanha, se você for tomar com vinho branco leve, não vai dar certo. Se você pegar uma carne de gado mesmo, um filé, levemente grelhado,
tomar com um vinho muito encorpado também não vai combinar. Então, eu acho que assim, tentar associar. E as pessoas podem fazer em casa, muitas vezes, que é legal, preparar aquele prato, faz aquele prato, aquela macaronada, que muitas vezes sai no final de semana, e tomar com vinho. No outro final de semana, quando for fazer de novo, coloque outro vinho. E você vai fazendo os testes. Porque é muito legal, assim, eu tenho alguns gostos, você tem os seus, cada um tem. Então, muitas vezes, o que é bom para mim, o que combina, não pode combinar. É peculiar a cada um. Então, acho que a gente tem que desmistificar isso e tem que apresentar. O vinho, ele veio para nos dar alegria, para nos ajudar na nossa alegria no dia a dia. E não para complicar a nossa vida. Ó, boa ideia isso. A gente vai combinar tudo isso a partir de agora, porque, olha, não sei se vocês, mas eu já estou salivando aqui com água na boca. E nós preparamos aqui, Miguel, a gente vai acompanhar. O desafio é o seguinte: enquanto o pessoal de casa vai acompanhando uma receita, você vai assistir junto comigo e a gente vai procurar um ambiente aí para fechar tudo isso, fechar esse triângulo aí, vinho, gastronomia e boa companhia num ambiente agradável. Ok. Combinado? Combinado, vamos fazer sim. Vamos lá, então. E podemos provar também ou só acompanhar? Não, podemos provar também. Tem que provar, né? Com certeza. Com certeza. Spice,